Esse vídeo ele é um pouco diferente, gente. Eu não vou oferecer muitas respostas com esse vídeo, pelo contrário, eu vou oferecer algumas informações e com essas informações eu queria que você me ajudasse a ter respostas. Então, todo comentário nesse vídeo aqui é muito, muito, muito bem-vindo. Claro, não é bem-vindo você me xingar. Mas o meu público é educado, cara. Eu gosto dos comentários de vocês. Raramente eu tenho que lidar com gente mal educada. Qual que é o lance? O lance é o seguinte, eu fiquei essa semana ouvindo de uma galera, a favela venceu, a favela não venceu, porque o Oruan, porque é preso, porque não sei o quê, porque é uma cultura ruim, porque estimula crime, enfim. Um monte de coisa disso aparecendo numa semana já atribulada que eu tive. E a real é que, assim, quem sou eu para falar de favela? Por isso que eu tô dizendo, eu vou oferecer informações e a partir das informações que eu vou dar, você que conhece a realidade de periferia, eu queria contar com a tua participação nesse vídeo aqui nos comentários. Eu não costumo ler muitos comentários porque, cara, tem muita coisa que desestimula a gente quando a gente lê comentário por aqui. Mas dessa vez, tudo que eu quero é que você comente e me ajude a entender se a reflexão que eu estou fazendo faz sentido no teu ambiente que é de periferia, ou se você cresceu num ambiente de periferia. Se for favela, vai ser mais interessante ainda. Por quê? Porque eu quero falar sobre isso. A favela venceu? O Oruan é uma vitória da favela? O Podpah é uma vitória da favela? E como a gente reflete sobre isso? E eu vou traçar uma conexão disso com o carnaval, a Joana Prado e o Vitor Belfort também, tá? Mas, de novo, eu vou oferecer informações e depois disso eu quero contar com a sua opinião. Se você não me conhece e atravessou esse longo disclaimer, essa longa introdução, é sinal que você está interessado nesse vídeo e vai ficar por aqui. Então fique até o final, porque eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo por aqui. E se você gosta de Bíblia, de teologia, às vezes falando de favela, ou questionando sobre ela, aqui é o seu lugar. Então olha só, gente, eu não sei se o referencial teórico que eu vou oferecer nesse vídeo, ele diz respeito à vida da favela brasileira. Mas uma coisa que eu estudei bastante nos Estados Unidos foi o surgimento da cultura gangsta, da cultura hip hop gangster por lá. E um dos referenciais teóricos, um dos grandes referenciais teóricos, é um filósofo cristão, e aí entra a teologia, aí entra a filosofia cristã, chamado Cornel West. É um filósofo cristão da tradição negra norte-americana. Ele tem algum diálogo com a teologia negra, com James Cone em alguma medida, é um cara mais à esquerda, e sendo ele mais à esquerda, tem algumas coisas que eu discordo muito dele, mas é inegável que ele tem contribuições interessantíssimas no que diz respeito à análise cultural. E talvez haja algumas coisas que ele diz sobre o surgimento da cultura gangsta e da cultura de ostentação nos Estados Unidos que eu queria saber se dá para transportar isso para o Brasil e se faz sentido essa correspondência com o Brasil. Essa é a consulta que eu quero fazer para você. O Cornel West foi candidato a presidente nessas últimas eleições, um candidato independente, fora da dicotomia do eixo republicanos e democratas, né? Então a gente tinha Kamala Harris entre os democratas e foi derrotada, obviamente, por Donald Trump, o republicano. Cornel West era uma espécie de candidatura de protesto ou algo do gênero. Mas é um cara muito importante. E ele atribui a ascensão da cultura gangster dentro do hip hop a uma série de fatores, mas eu vou destacar alguns que parecem fazer sentido quando eu penso no Oruan, quando eu penso no Podpah e quando eu penso em teologia, principalmente, tá? Para entender o Cornel West e a ascensão da cultura gangsta nos Estados Unidos, a gente precisa entender o fenômeno de urbanização americano. Eu já tratei isso em outros vídeos aqui. Tem um vídeo do Kanye West, não do Cornel West. Tem um vídeo sobre o Kanye West quando ele se converte, ou supostamente se converteu, em que eu explico isso com mais detalhes do que eu vou fazer agora. Mas o que acontece? Se você pegar as grandes cidades do norte dos Estados Unidos,
a maior parte dessas grandes cidades tem uma população preta próxima do centro, morando próximo do centro, bastante concentrada. E se você conhece a história dos Estados Unidos, isso é estranho. Por quê? Porque, conhecendo um pouco de história dos Estados Unidos, você sabe que a escravidão de pretos africanos vindos dos tráficos negreiros aconteceu no sul, nas lavouras do sul, colhendo algodão principalmente. Então, como essa população preta foi parar em Chicago, em Nova York, nas grandes cidades do norte, em Detroit, nas grandes cidades do norte. E isso tem a ver com o processo de substituição da mão de obra, principalmente da Segunda Guerra, mão de obra branca da Segunda Guerra, que se tornou militar, soldados enviados pela Europa, e as grandes fábricas dos Estados Unidos precisavam de mão de obra, e eles vão fazer captação de mão de obra no sul. Esses pretos que já não eram mais escravos viviam no sul ainda num contexto majoritariamente agrícola, não mais escravos, mas ainda debaixo das leis de Jim Crow, que era o apartheid norte-americano basicamente. Então, sabe o apartheid da África do Sul? Nos Estados Unidos tinha um também, para você não ter mistura entre pretos e brancos. Esses captadores de mão de obra das fábricas, das indústrias do norte, iam até o sul e convenciam famílias inteiras a se mudarem para o norte para terem uma qualidade de vida melhor trabalhando nas indústrias. E faziam mil promessas, algumas delas cumpridas, outras não. Basicamente, do ponto de vista financeiro, foi bom negócio para essas pessoas que saíram da lavoura no sul e foram para essas cidades do norte. Do ponto de vista social, teve muita mentira sendo falada para esse pessoal. A principal delas diz respeito à lei do Jim Crow, que muitas vezes era prometida que no norte não ia ter, porque o pessoal do norte era menos preconceituoso. Então esse apartheid que aconteceu nos Estados Unidos, supostamente no norte aconteceria menos, o que não foi verdade. Essas famílias iam inteiras, às vezes igrejas inteiras, iam para o norte, para cidades como Detroit, como Chicago, como Cleveland, como Nova York, e quando chegavam lá, eles só podiam morar num pedaço da cidade, próximo do centro, muito pequeno, com uma alta concentração de pessoas. E então você vê a verticalização da moradia, prédios de apartamentos e casas pequenas para essas pessoas morarem, sem espaço para que elas tivessem automóvel, e com um transporte público precário, mas ainda assim algum transporte público, que levava essas pessoas para as fábricas. Indo para as fábricas, elas passavam a ganhar salários similares a dos operários brancos. E, de fato, financeiramente para eles foi bom. Mas o fato é, eles só poderiam morar em um determinado bairro. No caso de Chicago, que é um dos casos mais famosos, é a região sul de Chicago, que até hoje é habitada por esses pretos, e que é a população preta até hoje meio que a ideia de gueto que você tem nessas cidades. Cornel West já vai entrar daqui a pouco. E até agora, a gente está falando de década de 50, 60, 70, ainda não tem hip hop, ainda não tem essa cultura gangster. Como que ela surge? Ela surge quando as fábricas deixam os centros dessas cidades e vão para as regiões externas da cidade, que popularmente a gente conhece nos Estados Unidos como subúrbios. Pensa no Homer Simpson, que trabalha na usina nuclear. A usina nuclear está lá num subúrbio, longe da grande cidade. A casinha do Homer e a casinha do vizinho do Homer, que agora eu esqueci o nome, do Flanders, né? É aquela casa sem portão, espaçosa, e a vizinhança é toda branca. E isso vai acontecendo gradativamente na década de 80, na década de 90, as indústrias vão saindo do centro e vão indo para essa região de subúrbio. Esses pretos que eram obrigados a morar nesses bairros super concentrados de povoamento altíssimo, muitas vezes não possuíam seus próprios automóveis, e o transporte público já não mais levava o trabalhador dessa região central da cidade até o subúrbio onde estava a indústria. O que aconteceu? Desemprego em massa. E é nesse contexto de desemprego em massa, nas inner cities, que eles chamam, cidades mais internas, próximas do centro,
que originam a ascensão da cultura gangster e da cultura da ostentação. Para Cornel West, o que está acontecendo ali? Você tem uma série de adultos desempregados e uma série de crianças e adolescentes assistindo à ociosidade de seus pais e perguntando o que aconteceu para que eles vivessem já não mais em alguma prosperidade, mas numa crescente miséria. E obviamente, dentro desse contexto de miséria e abandono da cidade, se você quiser assistir um filme que retrata bem esse abandono urbano e o crescimento da violência nesses lugares, Robocop, o primeiro, é em Detroit. Nesse contexto de aumento da violência, aumento da miséria, ociosidade, para Cornel West, essas crianças e adolescentes crescem sem referencial. Sem referencial dos pais, dos homens, que no lugar de trabalhar estão fazendo qualquer coisa no quintal de casa, e principalmente sem o referencial eclesiástico. As igrejas entram em crise. As igrejas entram em crise porque elas estão lotadas de mulheres e os homens estão enchendo a cara do lado de fora. E os pastores estão produzindo escândalos. Essa juventude que cresce sem um referencial de masculinidade, perceba que é um autor de esquerda, olha só. Esses jovens que crescem sem um referencial de masculinidade substituem essa ausência de masculinidade por uma masculinidade peculiarmente agressiva e ligada ao crime. E afirmam essa masculinidade para as gerações anteriores por meio da ostentação. Eis o surgimento da cultura gangsta. Eu estou aqui omitindo vários fatores que o Cornel West lista, me concentrando em dois que ele coloca. E então, o que acontece? Começa a haver a ideia de que dentro dessa cultura da ostentação e do gangster, o cara do gueto venceu. Não é a favela venceu, tá? Mas o cara do gueto conquistou sua independência financeira, subiu de vida, é respeitado pelo homem branco, e isso é mais facilmente observável nos astros do hip hop, mas também nos astros da NBA. Um ícone disso, no final dos anos 90, Allen Iverson, no Philadelphia 76ers, era olhar para uma espécie de herói do gueto. Agressivo, viril, talvez Rasheed Wallace, Dennis Rodman, por que não? Então, quando você olha para essas figuras muito viris, muito agressivas, o gueto se impôs e o gueto venceu. Essa é mais ou menos a situação norte-americana, que eu quero que você me diga se tem alguma correspondência com o que você viveu, seja numa favela, seja num bairro de periferia. Essa identificação, porque para mim parece, eu não sei se mas parece um pouco com, sim, o episódio Oruan, com os caras do Podpah, o Igão, o Mítico. Eles são esses caras que vieram desse contexto cultural, talvez de uma ausência de discipulado, em duplo sentido, de uma presença masculina firme, mais amorosa, que não seja agressiva, e de uma presença da espiritualidade em que a instituição, igreja e cristianismo sejam respeitáveis e respeitadas. É na ausência dessas coisas que sobem figuras do funk, do trap, do Podpah, ou a correspondência não faz sentido? Eu quero saber a sua opinião. Antes de continuar, porque eu vou fazer uma conexão disso no Carnaval, com Vitor Belfort, com Jona Prado, eu queria dizer para você, se você gostou de tudo que você ouviu até aqui, pelo menos foi informação sobre os Estados Unidos que você nunca tinha ouvido, deixa o like, cara.
considera aí dizer, putz, gostei do vídeo, portanto, vou deixar o like. Cheguei até aqui, pô. Dito isso, explicado tudo isso, e essa pergunta que eu deixo para você me responder aqui nos comentários, para ver se existe essa correspondência de fato, primeiro eu queria dizer para você que pelo menos uma correspondência com o Brasil eu sei que tem, que é a necessidade de reconstruir um caminho de masculinidade preenchendo o espaço social que muitas vezes homens omissos deixaram esses espaços vagos. Então nós temos dentro do ambiente evangélico, nada a ver com hip hop, nada a ver com a cultura gangsta, uma tentativa sim de preencher esse espaço da masculinidade com masculinidade excessivamente agressiva. Isso eu sei que tem correspondência. A parte da favela, não sei. Quando eu volto para o Cornel West, ele vai dizer algumas outras coisas interessantes. Porque para ele é de se respeitar a ascensão individual dessas pessoas dentro da sociedade norte-americana, desses indivíduos dentro da sociedade americana, seja o Tupac, seja o Chris Rock num outro ambiente, que é um ambiente da atuação e da comédia, seja o Michael Jordan, é de se admirar essas ascensões individuais, mas a realidade da vida nas inner cities não mudou, na verdade piorou. Se você olhar para a violência próxima aos centros, ela piorou. Vou dar um dado aqui. Chicago é uma cidade mais violenta do que São Paulo. Se você muda, você sai do Brasil, você fala assim, vou para os Estados Unidos porque eu quero segurança para minha família. Se você está saindo de São Paulo e indo para Chicago, a sua vida vai piorar nesse sentido, tá? Especialmente dependendo da região de Chicago na qual você esteja, porque os índices de homicídio por 100 mil habitantes em Chicago são mais altos do que no município de São Paulo. Muito por causa desses processos todos que eu acabei de explicar de urbanização. Então, dizer que o gueto venceu, de fato, na figura do Michael Jordan, sem dúvida, do Dennis Rodman, sem dúvida, mas a vida melhorou para quem estava no gueto? E quem mora em Baltimore, em Newark, em Chicago, e está nesse ambiente, sabe que não. E uma parte da pergunta que, de novo, eu faço, que eu não sei se cabe o transporte para o contexto brasileiro, beleza, a favela venceu na figura do Igão, na figura do Mítico, na figura do Oruan, sei lá, de algum outro MC qualquer que seja, de alguma figura. Pô, MC Guimê. MC Guimê tem uma música que fala mais ou menos nessa linha, né? Já que falamos do Podpah, vamos falar do Flow, né? No Flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou o país do futebol, negou, até gringo sambô, tocou Neymar é gol. Qualquer esse lance, ó, putz, olha de onde eu vim, olha onde eu cheguei. Pô, é admirável o cara conseguir chegar. Mas a situação da favela melhorou? A favela venceu de fato nas necessidades que ela tem? E aí você que é morador de periferia e de favela, você me diz. Eu não tenho condição de responder isso, nem eu quero saber, na verdade. Eu tenho curiosidade de saber a sua perspectiva. Porque, sim, a gente pode admirar o feito individual. Num dado momento, dentro da cultura americana, tentou-se uma política que o Cornel West chama de black faces in the high places. Então, são as caras pretas, de gente preta, de negros, nos lugares mais altos. E efetivamente, até a presidência, isso foi, né? Barack Obama é um exemplo disso. Mas também não resolveu. Talvez, no nosso contexto brasileiro, é um metalúrgico chegando à presidência. E alguém pode argumentar, não, a vida de muita gente melhorou por causa do Bolsa Família, etc. Eu não vou entrar em detalhes econômicos e de macroeconomia por causa de PT e nem quero trazer essa briga para esse vídeo. Não nesse. Porque o que eu quero nesse vídeo não é briga, eu quero que você me informe sobre a sua situação. Mas em algum momento,
se percebeu que Black Faces in High Places não funcionou. E, portanto, essas vitórias e conquistas individuais não melhoraram a vida da população em geral. Então, faz sentido dizer que a favela venceu? Acrescente-se a isso o fato da cultura gangsta estar diretamente associada com o crime. E, no fundo, esse foi um dos motivos que a minha cabeça fez a associação. Por quê? Porque o Oruan foi preso porque tinha gente dentro da casa dele que era procurada pela polícia. Enquanto Oruan é só filho de uma pessoa importante dentro de facções criminosas, que é o Marcinho PP, eu não culpo filhos pelos erros de seus pais. Mas, o que a gente vê agora? Uma sucessão de associações com crime organizado. Parece fazer sentido dizer que qualquer um venceu se a associação é criminosa? Você me diz nos comentários. E aí vem a conexão que eu faço de Joana Prado, Vitor Belfort e toda essa história da favela ter vencido ou não. Você que é evangélico e viu o que eles falaram sobre o carnaval, eu só fiquei sabendo, não fui atrás e não vi. Digam para mim, a preocupação com os elementos da sensualidade que o carnaval carrega, para um cristão é uma preocupação legítima, mas essa preocupação, na sua opinião, é mais legítima e mais importante com a preocupação que a gente deveria ter como cristãos ou não, mas principalmente como cristãos, do carnaval com o crime organizado? Não me parece... O que é mais sério? Ou é a mesma coisa, tá em pé de igualdade? Diz para mim. A carnalidade e a sensualidade do carnaval é o mais sério? Ou é o fato da gente saber que esse entretenimento está profundamente ligado ao jogo do bicho, ao tráfico, em alguns casos a narcomilícia? E se falar do crime organizado for mais importante por ter implicações mais sérias, se for esse o caso, por que a gente se preocupa tanto com o aspecto moralista da crítica? E aí eu vou dar a volta no argumento. Lembra que o Cornel West associa a ascensão da cultura gangsta à omissão e à crise de credibilidade da igreja? É um dos fatores, não é o único fator, mas é um dos fatores que eu expliquei. Cara, a igreja, 40 anos atrás, se você é jovenzinho, você não viveu isso, eu vivi isso na infância só. A igreja evangélica no Brasil era uma instituição respeitada e respeitável. Era chata, era esquisita, as pessoas, tinha pouco evangélico, as pessoas não conheciam direito, tinha um preconceito enorme com o evangelicalismo e tal, mas o crente era conhecido como o Bíblia, porque ele andava com Bíblia debaixo do braço. E ele era conhecido como o cara que podia ser confiável, que era confiável, porque era a pessoa de palavra, não pode jurar, jurar é pecado, então o sim tem que ser sim, o não tem que ser não, então o cara é crente, a gente confia. Opa, precisa de alguém para mediar uma situação? Chama o crente lá. Os caras são chatos, os caras são esquisitos, mas chama o crente porque o crente é íntegro. Algo aconteceu nos últimos 40 anos que fez com que o número de crentes aumentasse bastante, mas perdesse completamente a reputação que possuía. Você pode dizer hoje que os crentes são conhecidos pela sua integridade? Ou hoje a gente tem que olhar a associação entre evangélicos e traficantes e falar, pois é isso. E aí vem o motivo todo, além de querer saber a sua opinião, pelo qual eu resolvi gravar esse vídeo. Parece para mim, e eu posso estar equivocado,
que a igreja tem um importantíssimo papel para a favela vencer de verdade. O Bíblia tem que voltar a ser o Bíblia. E no ambiente da própria favela, na economia da própria favela, na prosperidade da própria favela, isso acontece porque dentro da favela tem crente melhorando a favela, porque o cara é íntegro. Então, de alguma forma, esse vídeo é uma externalização de inquietação, eu não estou oferecendo respostas. Eu estou dando algumas informações referenciais teóricos e querendo saber de você se o que eu estou falando faz algum sentido ou não. E se fizer, será que não é hora da gente começar a pensar um pouco? Aí você vai dizer, você está chegando atrasado nesse debate, Vitor, já tem fulano, já tem cicrano, já tem um monte de gente que fala sobre isso. Pô, beleza, não estou querendo ser precursor nem pioneiro de nada, tá? Mas será que não está na hora da gente tratar esse assunto com mais seriedade? Enfim, é uma reflexão. Deixa o teu comentário aqui nesse vídeo, porque eu quero saber o que você pensa a esse respeito. A favela venceu? Se venceu, venceu por quê? E para quem? E se você chegou até aqui, eu acredito que é porque você gosta desse vídeo. Você pode demonstrar que você realmente gostou assistindo mais um vídeo, deixando seu like. Se você está nesse canal há muito tempo, confia no nosso trabalho, quem sabe se tornar um membro, ou então acessar um dos cursos que estão aqui na descrição. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.